dar continuidade agora a uma explicação que eu percebi que é uma dúvida muito comum, que eu percebi com muitos exercícios que o pessoal vem fazendo, é a questão de direcionamento de pinceladas e a questão, por exemplo, às vezes do uso da cor, por exemplo, de como criar às vezes mais volume entre uma pétala e outra. Então eu vou fazer um breve exercício bem simplificado aqui, apenas para que vocês acompanhem de forma muito simples a questão de como pode raciocinar a questão da construção de algumas variações de pétalas quando nós temos, por exemplo, algumas gérberas ou então, por exemplo, margaridas juntas. Quando você tem alguns conjuntinhos, como é que você pode criar essas diferenças entre elas? Então aqui eu vou fazer uma mancha muito rápida, apenas utilizando o EcoSolve. Então eu estou banhando a tela com o EcoSolve, uma quantidade muito alta, quase a ponto de escorrer, porque eu vou retirar o excesso com o pano. Agora, no caso aqui, eu retirei com o pano, então, praticamente o excesso ali, onde vão ser as flores, justamente para que não me atrapalhe muito na cor, principalmente que eu vou utilizar uma base para o laranja e para o amarelo, e aí para ele não sujar demais, para eu conseguir demonstrar para vocês o movimento das pétalas. Então eu retirei ali o excesso com o pano, e aí agora eu estou marcando em volta um pouquinho alguns pontos mais escuros, para ajudar aí a visualização, né, uma separação maior entre elas. Então, sempre eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho uma divisão onde eu tenho um direcionamento diferente, várias outras flores em posições para trás, um pouco mais à frente. Então, o que faz um arranjo ficar bacana é justamente a questão, por exemplo, de você ter variações. Então, elas têm que ficar uma diferente da outra, né? Tanto em acabamento quanto em cor. Então elas podem até ser da mesma família, ter as cores muito parecidas, mas é importante você ter uma variação. Então, por exemplo, as pétalas que estão mais sugeridas na sombra, ou algumas que estão mais de lateral, elas têm que ser muito mais simplificadas. Agora, as pétalas que estão recebendo mais iluminação, aí elas devem ser mais trabalhadas. Então é isso que vai dar o conjunto, né? Esse jogo que vai criar uma textura, uma maneira do trabalho ficar mais natural. Então percebam que, por exemplo, para fazer a gérbera, por exemplo, a margarida, eu vou trabalhar com movimentos mais amplos, mas percebam que eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu quero construir, às vezes eu trabalho com a cerda quase cheia. Quando eu quero trabalhar com a pincelada mais delicada, mais fina, eu trabalho com ele bem com a lateral. Aí é importante o pincel estar um pouco mais novo, justamente para ele não estar muito aberto, porque senão você não consegue dar essa pincelada muito mais delicada, mais fina. E aí você pode começar então a traduzir a questão da leitura, por exemplo, é de cima para baixo, né? Geralmente a pincelada é um pouco mais simples, ou de dentro para fora. E aí, por exemplo, nas pétalas que estão acima, eu venho de cima para baixo, e aí eu já dou uma separação do miolo, da região onde vai ser o miolo, e aí eu já venho acrescentando a pincelada no sentido de dentro para fora para facilitar. Primeiro eu faço uma marcação geral, vejam como eu vou simplificar bem a construção, para depois realmente começar a detalhar um pouquinho algumas pétalas. Mas mesmo nessa base inicial, eu já vou dando um certo direcionamento para mais ou menos ter um posicionamento do tamanho dela. E aí ela tem que ser, como ela está mais de frente, ela tem que ter uma coerência até bacana na questão, por exemplo, do tamanho. Percebam bem na questão da textura do pincel. Percebam que eu estou virando ele quando eu quero um trabalho mais de lateral. Aí quando eu quero definir mais as pétalas, eu trabalho mais com a lateral dele, ele virado. E aí quando eu quero preencher, eu preencho mais usando a cerda toda. E aí você vai tendo essas diferenças ali. Então percebam que, por exemplo, eu já tenho um ponto bem definido de um valor de sombra, um valor mais médio, agora eu já venho adicionando algumas um pouquinho mais claras. Percebam que eu venho trabalhando com camadas. Aí as pétalas que vão estar um pouco mais às sombras, eu não trabalho muito, eu deixo muito sugerida. Porque se eu trabalhar tudo muito, ela às vezes fica aquele excesso de pinceladas e você perde a ideia de dobradura dela. Então de que ela está dobrada. Então você tem que perceber a questão, por exemplo, do movimento dela e tentar imitar aquele movimento, mas simplificando um pouco. Esquece aquela questão de tentar fazer exatamente aquela pétala que está um pouquinho fora. Então percebam que, por exemplo, olha como a sombra vai desenhar e ela vai ajudar a moldar a que está recebendo um pouco mais de luz. Então, só que essa parte que ele está com um pouco mais de sombra, ela deve ficar sugerida, ela não pode ser muito trabalhada, porque senão ela vai perder esse grau de sombra e aí ela vai perder essa base onde o destaque é maior, é o que está à frente dela, e não essa que está ao fundo.
Então percebam que assim, dessa forma, quando a gente vai trabalhando em grupos de flores, você vai criando essas variações. Percebam que sempre eu faço uma mancha muito simplificada, às vezes utilizando cerdas um pouco mais amplas, aí depois eu venho detalhando mais, aí eu venho realmente refinando. Então sempre a gente começa do tom escuro ou então do tom médio, e aí você vai trabalhando com um tom mais luminoso. Se você já começar, por exemplo, com um branco direto, uma margarida branca, você não vai conseguir, por exemplo, enquanto ele estiver molhado, a fazer uma correção, por exemplo, dos tons mais escuros, tal. Então por isso sempre eu faço a sugestão de começar do escuro para o claro, que é muito mais fácil, principalmente para o pessoal que às vezes tem pouca experiência. Porque o artista que já é muito experiente, ele pode começar tanto do claro ou do escuro, que tanto faz. Mas para os alunos que estão começando ou que têm muita dificuldade, aí é mais fácil estar fazendo dessa forma. Percebam como eu vou escurecendo um pouco perto da borda da outra flor, justamente para valorizar o corte dela, valorizar a cor, a separação, para que uma tenha a individualidade, cada uma seja um posicionamento diferente, com uma cor levemente diferente. É isso que vai dar naturalidade para elas. Esse tipo de pincelada, praticamente, você pode levar para margaridas, pode levar para gebras, pode levar para, por exemplo, girassóis. O raciocínio é o mesmo. Na verdade, ele vai ter as suas diferenças de pinceladas. Por exemplo, a pincelada do girassol, o miolo é muito maior. A questão, por exemplo, das pétalas, às vezes elas começam mais largas e afinam bastante. Mas você consegue ter, por exemplo, o raciocínio de construção vai ser muito similar. Às vezes, por exemplo, algumas tonalidades mais escuras ajudam a moldar ela. Então, às vezes eu faço o corte, né? Então, aí ele vai dando aquele aspecto tanto de simplificado, mas também já de criar o movimento dela ali. Depois eu vou aproximar, dar um zoom para vocês verem bem de perto o movimento do pincel, que isso é muito importante, que eu acho que muitas vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade nessa parte, que às vezes vai pincelando e elas ficam muito iguais as pinceladas, né? E aí nós temos que deixar às vezes uma mais larga, uma um pouquinho mais fina, uma menos aparente, uma mais por dentro, mais amassada. É isso que vai dar naturalidade. Algumas elas ficam mais espaçadas, uma um pouquinho fora daquela circunferência, né, daquele tamanho mais ou menos base delas, e aí você vai tendo irregularidades. É essa irregularidade que cria naturalidade. Porque se você tem algo muito simétrico, muito certinho, ela acaba não dando esse aspecto natural que justamente na natureza, tanto as paisagens ou os florais, elas, apesar de serem perfeitas, as flores, elas têm irregularidades. A não ser orquídeas, alguns tipos que são muito simétricas, mas geralmente, pelo posicionamento, elas criam irregularidades de tamanhos e formas. Então, a gente tenta imitar isso justamente para criar essas diferenças aí. Então, por exemplo, algumas pinceladas eu entro um pouco mais para criar um vazado entre uma pétala e outra, aí ele cria um aspecto mais natural. Nesse ponto, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu acho que eu vou forçar um pouquinho mais a questão, por exemplo, do design ali do miolo, a questão, por exemplo, dos tons, por exemplo, percebam que os tons mais escuros eu pouco trabalhei, então são essas partes que vão definindo um pouco mais. Estou tentando demonstrar da maneira como eu faço e da maneira talvez mais simples que eu consigo explicar na questão de você criar irregularidades, né? Porque às vezes, só eu orientando verbalmente ou então por escrito, às vezes o aluno não compreende, né? E às vezes eu percebo muito nessa questão que às vezes o pessoal deixa tudo muito claro, as pétalas, e às vezes elas não ganham tanta profundidade, ou uma pétala parece que estão todas no mesmo plano, sabe? São todas chapadas. E, na verdade, uma tem que parecer que ela está mais curvada. Por exemplo, nessa base, eu não trabalhando tanto as pétalas mais escuras, vai ajudar a criar que ela está levemente dobrada, uma parte. Então isso já vai dar um efeito diferente da outra que está um pouco mais de frente. Então são coisas que vai dando esses efeitos bacanas e bem natural para a flor. E vai dando essa naturalidade a ponto de que uma fique diferente da outra. E a cor diferente da outra também. É isso que é interessante. Que mesmo que seja todas margaridas, mas uma margarida pode ser mais branca, a outra um pouquinho mais fria, a outra levemente mais amarelada. Então você pode ter variações que vai dando um pouco mais de riqueza no arranjo como um todo. Lembrando que as flores que estão mais no primeiro plano, as flores que recebem mais iluminação, são prioridade.
O restante, as que estão mais para trás, elas vão ser apenas sugeridas, você não pode trabalhar demais. É isso que vai dar também esse aspecto bacana na figura. Perceba como eu trabalho bem com a lateral do pincel para criar essas pinceladas mais firmes, né? Entrando mais, as pinceladas com mais iluminação. Então percebam que eu venho trabalhando, agora eu estou trabalhando com o pincel 0, para dar um acabamento em algumas pétalas, e aí ele já vai ajustando o design dela já.